Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. E aí, um tema que a gente começou a tratar na nossa última aula, que foi a respeito da recombinação gênica, tá? Então, inicialmente, vou relembrar com vocês o que seria essa história de recombinação gênica, para em seguida a gente conseguir ir mais a fundo na recombinação gênica entre as bactérias, tá bem? Então, quando a gente relembra aí o que seria o conceito de recombinação, a gente chega na definição onde diz que essa recombinação ela vai ocorrer por meio de dois processos durante a meiose. Lembra que a meiose é o processo responsável pela produção das nossas gametas. E aí, esses dois momentos presentes dentro desse processo seria a segregação independente dos cromossomos, ou seja, a separação dos cromossomos, e um outro fator que a gente chama de permutação ou crossing over. Lembra quando as cromátides vão trocar pedaços entre si? E aí, cada uma vai ter uma variação da outra, digamos assim, a gente tem uma nova variabilidade, a gente tem uma nova combinação, tá bem? E esse processo a gente pode titular de crossing over. Quando a gente fala da recombinação bacteriana, o que acontece? Esses seres, como eles são procariontes, né, eles não conseguem fazer a reprodução do tipo sexuada, ou seja, somente através da reprodução assexuada. Então, para isso, como é que elas vão ter a garantia de variabilidade genética? O que elas podem ter de alternativa? Já que no nosso caso, nós já temos, né, a reprodução sexuada, e com isso a gente vai ter a mistura dos gametas, o feminino com o masculino, tem várias compatibilidades, tem várias probabilidades, né? E aí quando a gente fala da recombinação bacteriana, eles vão fazer alguns processos para tentar driblar essa questão, né? Para tentar ter mais descendentes ao final do processo de reprodução. E esses processos aí que vão entrar dentro da recombinação bacteriana para tentar driblar essa questão e para tentar ter um número maior de indivíduos, em questão de uma diversidade, digamos assim, a gente vai ter os seguintes mecanismos. São 4: transdução, conjugação, transformação e transposição. No caso aí, nessa primeira imagem, a gente está vendo o que a gente chama de transdução. O que seria isso? O DNA do bacteriófago, né, como está dizendo aí na imagem, é injetado para iniciar um ciclo lítico. Parece essa aranhazinha aí que vocês estão vendo lá de fora. Então, ela vai ser injetada, vai se aderir a essa superfície. Durante o ciclo lítico, que é um ciclo que as bactérias também vão passar por ele, fragmentos do DNA bacteriano vão ser empacotados em capsídeos do fago, ou seja, perceba que lá na primeira imagem o bacteriófago está vazio, essa cabeça que ele carrega, digamos assim, essa aranhazinha que tem uma cabeça. Essa cabeça está aí vazia. O que vai acontecer? Os capsídeos vão fazer parte agora, tá? E aí, por que isso acontece? Porque quando for ter uma nova recombinação, ela vai acabar levando o cromossomo bacteriano de um para outro. Aqui está até representado para vocês por cores. Ali ele tinha um vermelho, depois passa a ter o vermelho e um meio alaranjado. Já no outro, ó, ele tem já o azul e vai injetar ali o laranja, né, e receber também a outra coloração. Então, é uma troca para que ele possa ter o máximo de número de indivíduos, né? Porque quanto mais ele tiver, mais resistente ele vai poder ser às várias adversidades que podem surgir contra ele, contra o seu combate, no caso de uma doença, por exemplo. Se todos forem iguais e for utilizada uma medicação que consegue driblar todos eles, vai derrubar todos de uma vez. Agora, se eu tenho uma adversidade, talvez alguns consigam resistir a essa atividade. E aí, nessa outra imagem, a gente tem o que a gente chama de transformação. Nesse processo, o que acontece? Uma bactéria, né, o DNA livre de uma bactéria morta, ele vai ser incorporado em uma célula receptora. Então, essa célula receptora vai receber. Só que para que essa absorção, né, possa acontecer, vocês estão vendo aí o vermelhinho indo para o outro lado, indo para outra célula bacteriana. Para que possa ser incorporado, a bactéria ela deve ser competente ou ainda o que a gente chama de transformável, tá? Não são todos que têm essa característica. Quando ela consegue se transformar em outro tipo, ela facilmente vai conseguir adentrar o outro capsídeo, conseguir adentrar ali o outro tipo, certo?
Então, o que acontece aí? Uma bactéria morta libera os fragmentos de DNA, alguns conseguem entrar na célula viva, conseguem se transformar, para acontecer o quê? Uma recombinação, era todo mundo azul, de repente entra ali uma cor meio alaranjada, né, digamos assim, de DNA, e ele vai conseguir se integrar, vai conseguir também fazer parte. Então percebam que a gente tem uma célula aí que vai estar doando, né? E uma outra que vai estar sendo a que vai receber, que eu vou chamar de célula com cromossomo receptor. Então, gente, na pesquisa que vocês vão fazer, eu quero que vocês pesquisem justamente isso, um pouquinho a mais. O que é esse processo de transdução, o que é a transformação e os outros processos que eu falei para vocês lá no início e no textinho também que vai ficar disponível para vocês, tá? Lá no eClass. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando. Até